A ideia de captação é permitir que você atraia os pacientes ideal. Então a gente sempre usa aqui cada vez mais o termo de paciente certo. São os pacientes realmente dispostos a pagar pela sua consulta, aderir aos seus programas de acompanhamento. Então são esse tipo de paciente que você precisa focar no pilar de captação. Então a ideia hoje é direto ao ponto com vocês, como vocês podem atrair os pacientes que valorizam a sua escuta, né, sua consulta, seu cuidado, que estão dispostos a pagar bem por isso. Captação assertiva não é mágica, é método. Dentro do CVM você precisa seguir o método. Não sei se o Sidney já está por aqui, mas a gente até brinca, né, que o pilar de captação assertiva é o último. E aí, quando os alunos CVM, quando os alunos entram no curso, é para eles começarem pelo pilar, né? Seguindo o método, seguindo os pilares certinho, eles começam pelo último, que é o de captação. Então, eles já começam, eu vou implementar no Google, vou implementar o Instagram, e aí acaba pulando até o mesmo pilar de posicionamento, pilar de consulta, e clínica que encanta, etc. Então, por isso que a gente está trabalhando o pilar hoje, lógico, né? Essa última semana, porque o pilar de captação assertiva ele é o último pilar dentro do CVM. Sidney, tá por aqui? Aqui, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E, cara, é muito verdade isso que você está falando, né? A gente tem 6 pilares no método agora, incluindo o pilar de mentalidade. Os colegas entram e muitas vezes querem pular, né, os outros pilares, e isso acaba fazendo com que eles demorem muito mais tempo para ter resultado, né? Sim. E aí um exemplo bem prático, né? Por que a gente tem os pilares e por que você precisa seguir o método? Não funciona você atrair mais pacientes, atrair mais pessoas se sua consulta, seu consultório, as outras variáveis elas não estão funcionando corretamente. Então, o que adianta você começar a captar pacientes quando o paciente chega no WhatsApp e a secretária é fria? O que adianta você começar a atrair pacientes se quando chega na sua frente você fala, não, minha consulta é ótima. E aí você fica meia hora falando e o paciente fala 5 minutos. Você nem percebe isso, porque é algo que você não sabe que você não sabe. É um ponto cego para você. Então tem coisas que você sabe que não sabe, tem coisas que você não está vendo. Como isso é um ponto cego, você continua fazendo e depois você questiona o método, questiona por que não está dando certo. Um exemplo bem prático, se você aplicar os pilares, realmente o método funciona, mas não funciona é você pular e querer implementar o método do seu jeito. Isso aí não funciona. Hashtag confia no método. Esse aqui é o pilar, realmente vai mudar a agenda de vocês e o faturamento. Então, se você já aplica os outros pilares certinho, se você já está aplicando os outros pilares, você vai aplicar agora o pilar de captação. A ideia de captação é permitir que você atraia os pacientes ideal. Então, a gente sempre usa aqui muito, cada vez mais, o termo de paciente certo. São os pacientes realmente dispostos a pagar pela sua consulta, dispostos a aderir aos seus programas de acompanhamento. Então, são esse tipo de paciente que você precisa focar no pilar de captação. Não é quantidade, sim qualidade, né? Posso dar um exemplo, Thiago? Sim, claro. Eu acho que é importante todo mundo ficar presente para isso, porque pode ser um ponto cego. Muitas vezes a gente vem do SUS com a mentalidade que a gente precisa de muitos pacientes. Muitos, 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 muitos. Tem gente que atende 400 pacientes por mês, 20 pacientes por turno. E aí, quando vem para o consultório, ele acha que precisa continuar atendendo 20 pacientes por turno de 4 horas. E não precisa. Se você atender um paciente, 2 pacientes, 3 pacientes por turno, e um desses pacientes fechar um programa de acompanhamento, por exemplo, e aí pode ser de 3, 5, 10. Lidiane, que fechou um pai de 18 mil reais. Um paciente, 18 mil reais. Você não precisa de volume. Você só precisa estar posicionado e estar atraindo os pacientes que valorizam isso, valorizam o seu serviço e que estejam dispostos a pagar por isso. É só isso. Então, você não precisa de volume. Precisa começar a distinguir isso, né? A separar isso. No SUS, no plano de saúde, em plantões, é volume. Em particular, não precisa de volume. Não é quantidade, é qualidade.
Então, isso é importante dizer. E é por isso que não faz sentido você ir para o Instagram, para o Google, se você não tem ainda um programa de acompanhamento intensivo, um ou vários. Sim, realmente é isso, né? Trazendo exemplos ali de onde fechar um pai desse por semana, ela só precisa atender aí, né? De pelo menos 3 pacientes para fechar um programa de acompanhamento desse, né? Então, é um exemplo bem prático aí, de que não é quantidade, e sim a qualidade. Brinca aí que é a síndrome da agenda cheia, né? O médico, ele vai para o particular, ele precisa estar com uma agenda cheia, se a agenda não estiver cheia, ele diz que o consultório dele não está funcionando. Enquanto ele não oferece pai, está focando só na consulta, em atender, e aí oferece 1 ou 2 pais e fala, não estou conseguindo vender o pai. Atendi só 50 pacientes esse mês, tá difícil. E aí, se ele Então, desses 50 tiver 20% de taxa de conversão para programas de acompanhamento, são 10 programas fechados. Se precificar de forma adequada, 10 programas a 5 mil, por exemplo, é 50 mil, Thiago, só de programa de acompanhamento. Atendendo 50 pacientes por mês. Quantos pacientes dividido por 4? 12 pacientes por semana. Se esse médico atender 3 turnos, 4 pacientes por turno. Dá tranquilamente para faturar 50 mil trabalhando 3 turnos de 4 horas por semana. E o restante do tempo, o que ele vai fazer? Vai viver. então é isso, pessoal. Isso permite que você tenha autonomia e pacientes engajados, né? Quando você acaba atraindo um paciente que ele vai aderir ao seu tratamento, ele vai fazer o que a gente chama aqui de boca a boca positivo. Ele vai falar bem de você, ele vai atrair pessoas realmente que estão alinhadas com o seu posicionamento. Então, usando o exemplo das meninas aqui do nicho de pediatria, né, Sidney? Você ofereceu, você ofereceu um programa de acompanhamento para uma mãe. E essa mãe, ela super gostou do programa. E no grupo dela ali, de amigas e de família, tem várias pessoas que também são outras mães e precisam desse mesmo acompanhamento que você oferece. Logicamente, essa pessoa ela vai atrair todo esse ciclo, né, de pessoas, ela vai atrair para o seu consultório também. Então, aqui que começa a potencializar o seu consultório. É fazer com que as pessoas que venham através do marketing, que venham através do pilar de captação, sejam pessoas que vão promover ali também o seu consultório, sua marca. Então, por isso o método ele realmente funciona, porque ele acaba trabalhando um todo, né, do seu consultório, e você implementando os pilares do CVM, você tem uma consulta realmente que encanta, você tem uma clínica que encanta, você tem resultados que são os seus programas de acompanhamento. Então, por isso o pilar de captação assertiva ele é o último. Uma vez que você atrai um paciente certo, você consegue proporcionar uma experiência única para ele, ele vai começar a atrair outros pacientes de programa de acompanhamento, de programas, trazendo um contexto para vocês sobre isso. E aí eu já comecei falando um pouco, né? Dividindo aqui o pilar de captação assertiva, a gente vai falar sobre nicho, que é a questão do posicionamento, conteúdo estratégico, tráfego pago, captação via Google, relacionamento via WhatsApp, indicações e parceiros ali. É o que a gente está falando de forma mais direta aqui. A gente tem um exemplo aqui do posicionamento, mas a gente falou uma semana sobre isso, né, Sidney, sobre posicionamento. A gente pode ir direto ao ponto aqui do pilar de captação. Então, realmente, o posicionamento vai ser você realizar o exercício do PHD lá. Paixão, habilidade, demanda e escolher um posicionamento. Coloquei aqui, mas só para realmente não pular essa parte. E aí a gente vai para o plano de captação que a gente fala sobre conteúdo estratégico. Dentro do método, dentro do CVM, a gente tem a produção de conteúdo referente aos níveis de consciência. Você pode começar a produzir conteúdos Reels, tá? A ideia é você começar pelo Instagram mesmo, começar, por exemplo, pelo YouTube, querer começar por várias redes. Não, começa pelo Instagram, começa criando Reels, e esses conteúdos eles têm como muito objetivo, né, de educar, conectar e gerar autoridade para você. Você pode começar a produzir os conteúdos Reels, começar a produzir os conteúdos de carrossel, criar relacionamento com essas pessoas nos stories e fazer os posts ali
né? Um pouco aqui artigos barra posts. Você pode criar também alguns posts ali no seu Instagram, falando sobre, abordando o tema que você trabalha. Por que a gente está trazendo aqui a parte de produção de conteúdo, de você estar realmente no Instagram? Porque é aqui que você vai gerar autoridade. Então, todas as pessoas que elas vão, por exemplo, se um paciente indica você, essa pessoa que ela recebeu indicação, consequentemente ela vai pesquisar sobre você. Ela vai lá no Google, ela vai dar um Google pesquisando pelo seu nome, ela vai entrar no seu site, ela vai entrar no seu Instagram. Não funciona, por exemplo, você recebeu uma indicação e, por exemplo, a pessoa não achar você no Instagram. E até mesmo no Google, né? Se a pessoa não tem um site. Como Exato. é que sua aparência, como é que você como é que essa pessoa ela vai realmente se conectar com você? Deixa eu compartilhar aqui uma situação que aconteceu esse final de semana. No final de semana a gente teve o CVM Day da mentoria CVM, e a gente teve um momento de sala simultânea, eu fui para a sala simultânea com a médica, e ela falou assim para mim, a gente estava falando sobre marketing, né? E ela falou, Sidney, eu estou produzindo conteúdo há um tempo já, e aí eu identifiquei um possível ponto cego. Eu venho produzindo muito conteúdo só educacional, conteúdo estratégico, educar, conectar e gerar autoridade. E ela estava produzindo só conteúdo para educar, então conteúdo relevante para educar o paciente. E aí ela falou assim, e aí eu assisti nas aulas, eu fiquei presente que falta conteúdos que gerem conexão e conversão, né? Então, conteúdos de histórias para gerar conexão e conteúdos que falem do serviço dela para gerar conversão. Então, não é só produzir qualquer conteúdo, não é só sair gravando vídeo de qualquer jeito, precisa ter estratégia, precisa ser estratégico. Isso vale para Reels, isso vale para Stories, isso vale para Carrossel, isso vale para tudo, tá? Isso. E aí, basicamente, educar são conteúdos de topo, conteúdos informativos, conectar conteúdos mais específicos que falam sobre diagnóstico e tratamento, né? Você pode mostrar ali de como você realiza um tratamento ou algo mais específico. Então, gera conexão com a pessoa. Porque ela acaba comentando ali, nossa, doutora, realmente é isso que eu sinto, realmente é isso que eu tô passando, etc. E gera autoridade é quando você vai lá e quebra a objeção. Então, você mostra ali a prova de que você consegue tratar, de que você consegue resolver aquele problema, aquela dor, e aí você gera autoridade também. Então, que bom que vocês estão tendo clareza, vocês podem revisar, né? Rever os Isso. conteúdos de vocês. Então, olhem pro conteúdo e vejam, né? Se coloquem como pacientes, coloquem como uma pessoa que está realmente, ele quer o seu público-alvo. Se o seu perfil, ele está conectando de várias formas, não só com conteúdo educacional, mas com conteúdos que falem sobre diagnóstico, tratamento, conteúdos que geram autoridades para você, que falem sobre o seu serviço. Todos funcionam, né? Todos funcionam, mas a ideia é ter uma mescla desses conteúdos. Isso. E Porque se você produzir focar apenas em um, né, Sidney? Tipo, vou conectar, mas beleza, se você vai produzir conteúdos para conectar, cadê os conteúdos para educar, para fazer com que o seu perfil cresça, para atrair outras pessoas ao seu perfil? Então, eu só vou educar. Cadê os conteúdos que conectam? Você vai continuar produzindo Reels para expandir seu perfil. Seu perfil está crescendo, mas não está convertendo. Realmente precisa trabalhar essa tríade aqui. E a gente tem a parte de tráfego pago. Uma vez que você definiu ali o seu posicionamento, você pode começar a trabalhar via Google. Né? O Google ele vai ampliar aí o seu alcance e ampliar a sua visibilidade. Então, criar um site, uma landing page realmente alinhada com o seu posicionamento, criar o seu perfil do Google Negócio ali, né, que hoje é o perfil da empresa, então atualizar e deixar otimizado com as fotos, avaliação. Olhem sempre para o perfil de vocês e façam com que eles sempre fiquem atualizados, tá? Perfil da empresa de vocês. De que forma? Sempre, ao final da consulta, coloque no pop da secretária que ela precisa enviar o link de avaliação lá do Google.
Então não funciona você ter uma avaliação do Google, a última avaliação há 3 meses, ou 5, 6 meses. Pessoas entram no seu perfil, não sei se essa médica ainda está atendendo, não tem nenhuma avaliação recente aqui no perfil do Google. Então, sempre olhe para o seu perfil do Google como realmente uma fonte de captação de pacientes, assim como o Instagram. Assim como você vai no Instagram e olha se seu Instagram, tá um mês sem produzir algum conteúdo. Tá um mês sem produzir nada aqui. O Instagram tá parado. Então, o Google ele é uma rede social também, perfil da empresa. Então, olhe sempre para eles, para que eles fiquem atualizados, ou com fotos, ou algum conteúdo lá específico, algum post, ou as avaliações, as avaliações. Então, é importante olhar para ele. E depois, se você começa a trabalhar o seu perfil da empresa, se você começa a impulsionar no Google Ads, né? E aí você vai para a parte do Instagram. O Instagram vai potencializar essa construção de marca. E assim como você segmenta também no Google, você pode segmentar no Instagram. Então, a importância de você também criar esse posicionamento e entender qual é o seu público-alvo dentro desse posicionamento. Então, um exemplo, se você definiu dentro do posicionamento que o seu público-alvo são mulheres, dentro desse nicho são mulheres e você vai definir a faixa etária. São mulheres entre 40 ou 60 anos. Um exemplo, tá? Então você vai impulsionar os seus conteúdos para mulheres realmente dessa faixa etária. E aí, quanto mais informações você tiver, ainda melhor. Por exemplo, eu fiz consultoria com um aluno semana passada e ele, nos programas de acompanhamento, ele tinha um pai de burnout. E grande parte do público dele era mulheres, a faixa etária ali, né, entre 40 anos ou mais, e grande parte dessas pessoas que eram mulheres que empreendem, são empreendedoras. Então eu já sabia ali qual era o público-alvo dele, qual era o paciente certo dele. Então fica muito mais fácil você já atingir realmente através do Instagram essas pessoas que são o seu público-alvo de programa de acompanhamento. E aí eu falei, foca nesse público, esses conteúdos, alinha o conteúdo focando com o teu público-alvo e o seu impulsionamento está comunicando com o seu público-alvo. Então, essa parte tem que estar alinhada também. Não funciona você pegar um conteúdo e impulsionar ele para homens, mulheres e qualquer faixa etária que você vai acabar atraindo pessoas ali que não são o seu público-alvo. Então, quanto mais pessoas que são o público-alvo vocês atraírem, mais chance de vocês converterem ali o Instagram também começar a funcionar para você. E não só tráfego, tá, pessoal? A gente fala muito de tráfego aqui, né, Sidney? Entre aspas, né? Fala muito de tráfego, entre aspas. A gente fala sobre o pilar de captação, a gente fala sobre marketing aqui toda quinta-feira. Quão é importante você aplicar o marketing, mas também a gente precisa deixar vocês presentes quão importante é o relacionamento com as indicações, tá? Dentro da planilha de leads que a gente compartilha com vocês, grande parte de vocês tem acesso a uma planilha de leads, tem lá a opção de indicações. Então você marca lá que aquele paciente agendou de uma indicação. Inclusive você pode colocar nas observações quem indicou foi fulano, foi o seu João. Como que seria o seu João receber uma mensagem sua agradecendo ele pela indicação? E aí o seu João tá ali toda semana indicando paciente para você, e o seu João não recebe nenhum obrigado. E não necessariamente precisa nem ser seu, tá, pessoal? Simplesmente a sua secretária pode ir lá e agradecer ele, reconhecer ele e agradecer pelas indicações que ele tá fazendo, né? Isso faz com que você fortaleça os laços. Isso fortalece o seu boca a boca, né? Quem aplica, aluno CVM, que aplica realmente o pilar de consulta, que aplica o pilar de conduta, que aplica os pilares, todos os pilares, inevitavelmente vai ter como principal canal de atração de novos pacientes o boca a boca.
Eu vou além até. Eu recomendo que, se você já é esse aluno, se você já é esse médico que já tem o boca a boca como principal, estruture um programa de indicações. E, pô, não sei como fazer um programa de indicações. Se você tiver acesso ao Mentor CVM, você faz isso em minutos, tá? E coloca em prática e vai melhorando com o tempo, né? Feito é melhor que não feito por querer fazer perfeito. E aí, Thiago, eu tenho uma dúvida para você. Pô, se 60% dos meus pacientes novos, Thiago, vêm do boca a boca, 60, 70, o que que eu devo investir em tráfego pago? Não é melhor focar só nas indicações? Tá multado. Sim, ao parecer faz total sentido, né? Se você olhar para os números, né? Se você for olhar para os números, você vai realmente ter essa métrica e você pode pensar dessa forma. Enquanto você pode também criar outra perspectiva, pensar de uma forma diferente. Pô, se eu estou traindo bastante indicações, eu preciso fazer com que essas pessoas me enxerguem realmente como bom. Que elas se Não, conectem comigo. não venha só pela fé da indicação, né? Que elas não venham somente pela palavra. Que elas, quando pesquisem pelo meu nome, quando elas pesquisem pelo meu consultório, elas vejam que eu sou um profissional sério. Que eu não sou qualquer profissional, que eu não sou mais um médico que está focando na quantidade, e sim na qualidade. Que elas vejam o valor do meu serviço. Então elas percebem que eu tenho ali a parte do meu marketing todo estruturado, que o meu site está tudo ok, que o meu Instagram tem conteúdos realmente relevantes, conteúdos que por si só já ajudariam elas de fato. Que eu estou sempre trabalhando, produzindo conteúdos ali de forma diária, de forma ali constante. Esses conteúdos eu estou sempre atingindo novas pessoas, tem sempre outras pessoas chegando no meu perfil. Eu tenho um perfil crescendo. Essa pessoa fica muito mais fácil dela me encontrar você. É, é, encontrar você quando você está fazendo tráfego pago, né? Então, isso facilita também a busca. Você vai aparecer os seus anúncios, etc. Por exemplo, se ela começou a seguir você, ela vai começar a receber os seus conteúdos. Você pode distribuir conteúdos para quem já segue você. Então, o tráfego pago nada mais, ele vai potencializar ainda mais os seus resultados, tá? E aí aproveitar aqui para quem está online aqui, Sidney, pode opinar sobre isso, né? Mas para mim, para eu, né, para minha visão, cada vez mais os pacientes de programa são os pacientes que vêm por indicação. Não Uhum. que os pacientes do marketing eles não vão aderir ao seu tratamento, ao seu programa de acompanhamento. Fica muito mais fácil você atrair um paciente de programa de acompanhamento através de outro paciente de programa de acompanhamento. Então entra um pouco do que o Cine está trazendo. Se o meu boca a boca ele tá funcionando e 60% dos meus pacientes são de, de, de indicações, qual a porcentagem desses pacientes de indicações estão aderindo aos meus programas de acompanhamento? Porque você pode olhar também e verificar se até mesmo as indicações estão atraindo os pacientes certos, né? Se as pessoas estão realmente entendendo ali, claro, o seu posicionamento. Tô Então, por isso, perguntando, tô perguntando aqui, Thiago, vou fazer uma enquete para eles responderem de onde estão vindo, né, qual a principal fonte de atração de pacientes novos hoje. e aí a gente, além do boca a boca, né, sim, a gente também tem a questão de indicação de outros profissionais. Se conectar com os profissionais da saúde. Pessoas locais, né? Outros médicos, outros. Por exemplo, se você é tratador ali, né? Pode conectar com pessoas, dono de academia, personal, etc. Fisioterapeutas. Você tem essa parte também de essa rede, né? Então, quanto mais do que o Cine está trazendo aí, quanto mais fonte de captação você tiver, Melhor. você utilizar, e você não ficar dependendo. Isso é
algo também, se respondendo a tua pergunta. Se você depende de só uma única rede de captação, e aí se essa rede não funcionar, como é que fica o seu consultório nesse mês? Captem que o boca a boca, ele tem... Seu consultório tá rodando, tá dependente exclusivamente de boca a boca. E se um mês, por exemplo, que pode acontecer, que é um mês festivo, e o seu boca a boca ali, ele não tá funcionando de forma tão constante, ou ele para de funcionar simplesmente porque as pessoas vão, por exemplo, aqui em Manaus, né, na minha cidade, pessoas vão viajar para Parintins, a cidade meio fica vazia. Pô, você vai ficar ali uma semana com seu consultório parado porque você ficou dependendo só do boca a boca. Não coloquem seus ovos numa única cesta, né? Isso é algo Sim. importante também. Não dá para depender só de um lugar. Você pode também utilizar o canal do WhatsApp, tá? Para compartilhar os conteúdos ali, dicas rápidas, insights. A gente tem o status do WhatsApp ali. Você pode utilizar os conteúdos, por exemplo, que você utilizou no Instagram, coloca lá no WhatsApp. Para que as pessoas que estão seguindo você, que tem o seu contato salvo, elas vão lá às vezes podem olhar o seu status do WhatsApp lá no conteúdo do Instagram. E aí você pode fazer isso também. Pode sempre revisitar os POPs, se as respostas estão sendo empáticas, né? Se a secretária está seguindo direitinho os POPs, e também a lista de transmissão. Você pode criar uma lista de transmissão, o qual, por exemplo, se você está fazendo live toda semana, ou você está fazendo pelo menos uma live por mês, você cria um canal de transmissão que você dispara ali a mensagem de ao vivo, quando você estiver ao vivo, para que os pacientes vão lá acompanhar a sua live. Dentro de captação assertiva também a gente tem o pilar de relacionamento e indicações de pacientes. Tiagão, e eu não sei se está todo mundo presente, mas o WhatsApp vai dar um upgrade agora, né? Fazer anúncio no WhatsApp. Vai ser possível fazer os anúncios no status do WhatsApp. Utilizem o status, preencham direitinho lá as informações do WhatsApp Business. Lá dentro do WhatsApp Business você pode colocar fotos, né, falar dos seus serviços, colocar links, muita coisa. Conteúdos que você vai, fotos que você vai colocar, até videozinhos curtos que você vai colocar no Instagram, coloca no status do WhatsApp. O WhatsApp, ele não é só para você conversar com o potencial cliente, é para você atrair pacientes que já estão no WhatsApp. E outra coisa também importante para falar, Thiago, é a questão do follow-up, né? Do follow-up ali da nutrição dos leads que chegaram, não agendaram consulta, e aí muitas vezes, vou fazer essa pergunta também, quem faz segmento dos pacientes que não agendaram? Um dia depois manda mensagem, 3 dias depois, 7 dias depois, 10 dias depois, 14 dias depois, fazendo contatos, ou seja, não desistindo dessa pessoa, desse agendamento, dessa pessoa que veio buscar ajuda. Quando você faz um anúncio no Google, por exemplo, e aí os pacientes chegam no WhatsApp da secretária. Anúncio no Google, no Instagram, enfim, ou indicações mesmo. Potencial paciente, ele chega no WhatsApp da secretária e quando você está fazendo anúncio, a maioria vai chegar no WhatsApp e não vai agendar. Esses que não agendam, o que você faz com eles? Você desiste? Ou você acompanha eles? Você acompanha eles durante uma semana, 2 semanas, mantendo contato com eles. Essa é a questão. Você faz segmento. Leads, né? Leads são potenciais pacientes. Eu vejo muito aluno CVM, Thiago, deixando dinheiro na mesa por conta disso. E aí ele pode estruturar, o ideal é que você estruture também o seu follow-up, né, Sidney? Se a gente Cara, dividir, o primeiro contato vai ser X. Eu vou e ter perguntar isso, se já conseguiu ter isso isso. bem estruturado que você fala é tipo ter as mensagens mais ou menos prontas, a frequência, os dias, o que falar, muitas vezes você pode mandar uma mensagem em texto e botar um link de um vídeo do Instagram, por exemplo, onde você conta uma história, você quebra uma objeção. Sabe quem que pode ajudar muito eles com isso, Thiago? O mentor CVM.
lá no Mentor CVM você pode falar, trazer o contexto, dados específicos, ó, mentor, no mês de junho, tantos por cento dos meus pacientes não chegaram no WhatsApp da secretária e não agendaram. Muitos deles não respondem, outros têm tal objeção. Eu quero que você me ajude a criar um segmento desses pacientes de forma a resgatar o máximo possível desses pacientes que não agendaram, para que eles possam agendar. E aí ele vai te trazer uma estruturação disso praticamente pronta. Pronta. Se você tem acesso ao Mentor CVM e você não está usando, você está de brincadeira na tomateira. Se você não tem acesso ao Mentor CVM ainda, você também está de brincadeira na tomateira. Para ter acesso ao Mentor CVM é muito fácil. É só falar com o nosso time. Pode mandar um direct lá no Instagram, pode falar no WhatsApp, com a nossa equipe, com o nosso time, e a gente vai te explicar, vai agendar uma conversa e te explicar como é que funciona. Thiago, hoje a gente não fez nenhum merchan, né, cara? Não, hoje a gente tá fraco, nossa captação aqui tá fraca. Acabei de fazer o primeiro aqui, falando do mentor. A gente podia fazer o merchan do intensivão, né, cara? Para quem é da mentoria, para confirmar lá a sua participação. Hoje a gente vai ver o que está acontecendo com o formulário lá, está dando algum erro, vamos ajustar, mas quem é da mentoria já se programa para final de semana estar com a gente, 12 e 13 de julho, tá? Intensivão, e todo intensivão, todo evento nosso é diferente do anterior, então não vai ser igual aos anteriores. Nesse intensivão agora, no próximo, a gente vai, além de mim e do Thiago, a gente vai ter a participação de alunos CVM que estão tendo muito resultado. Então, as mentoras da mentoria, outros alunos que estão tendo bastante resultado vão participar também, vão entregar algum conteúdo. E além do mais, além disso, vou estar lá eu e o Thiago, a gente vai estar também entregando alguns conteúdos relevantes. Então, Intensivão CVM, garante seu ingresso. Se você é da mentoria, você tem direito ao ingresso. Se você é da turma 25, você tem direito ao ingresso também. Só precisa confirmar. A partir de hoje, você da turma 25, nossa equipe vai também estar entrando em contato com vocês para vocês confirmarem, tá? E se você não é da turma 25 nem da mentoria, qual é a minha recomendação para você? Compre o seu ingresso, tá? R$ 97 por 2 dias de conteúdo é de graça, tá? R$ 97 é só para realmente você ter um comprometimento, aumentar aí um comprometimento. Mas a gente poderia cobrar muito mais do que isso, tá bom? É isso, pessoal. Link do intensivão para você que é da mentoria, você tem direito. Você também entrou na última turma aí, entre em contato com a nossa equipe, mas você que não é aluno CVM, você pode comprar também, participar, só adquirindo o ingresso aí. Então esse valor aí tá mais. Tem que aumentar esse valor aí, Sidney. Por isso que o Mais pessoal não tá barato. participando, tá muito barato. A gente podia cobrar 997, né? Isso. Também acho. Talvez seja o último que a gente faça nesse preço aí, Thiago. Olha só a resposta aqui, ó. Você faz segmento dos leads que não agendaram? 62% respondeu que não. E aí, para você que respondeu não, é uma baita oportunidade de você começar a fazer isso. Porque se os pacientes chegaram no seu WhatsApp é porque eles têm interesse no seu serviço, tá? Então aí só precisa melhorar a comunicação, ajustar esse processo para você ter um número maior de pacientes agendados. É isso, Sidney. Mais um conteúdo entregue. Muito bom. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Reconheço vocês por estarem aqui nesse horário e estarem posicionados pelos resultados, pelos consultórios de vocês, pelos pacientes de vocês. Então, agradeço de vocês, reconheço vocês por isso.
E tamo junto. Amanhã tem mais. A gente vai notificar vocês no grupo do WhatsApp. Para você que não está no grupo do WhatsApp, você ainda consegue entrar, manda um direct pra gente. E a gente vai manter vocês informados por lá. Então, ótima semana. Fiquem com Deus. Sucesso. E é isso, Sidney. É isso. E agora é ir para ação, tá? É ir para a prática. Sai da plateia e vai para o campo. Não tem resultado na plateia assistindo. A gente tem resultado indo para o campo. Vai para o campo. Vai para a prática. Bota em prática. Tá? Não fica na obesidade mental, não. Vai para a prática. Aplica. De novo, uma coisa só por semana e você vai ver que semana após semana, magicamente, você vai começar a ter resultado.